E agora vamos para a segunda parte desse bate-papo super legal que eu tive com o Marcelo Serpa, que está lá no Hawaii. Ele que até hoje é considerado um dos maiores e mais criativos publicitários do mundo. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Bom, gente, como prometido, vamos então a essa segunda parte desse bate-papo com o Marcelo Serpa, ele que está lá no Havaí, a gente aqui no Brasil. No último programa a gente estava falando justamente sobre a crise, né, toda essa pandemia que a gente está vivendo. E aí, Marcelo, já pegando esse gancho, quero te perguntar o papel das marcas nesse contexto, né? Que muito, até antes da crise começar, falava-se muito em propósito. E agora, qual que é o papel das marcas, né? Como elas devem se posicionar nesse momento tão sensível e crítico para o mundo inteiro? Eu acho que a publicidade vive um dilema absurdo hoje, porque eu já há algum tempo sou um crítico muito grande da hipocrisia publicitária dos últimos tempos, tá? A gente via empresas falando sobre qualidade de vida e o diretor de marketing e o gerente de publicidade trabalhavam 18 horas por dia, faziam com que sua agência virasse as noites e trabalhasse no fim de semana para criar uma campanha onde pediam para os seus consumidores ter uma qualidade de vida melhor, pudessem viver a vida, né? Então eu achava isso muito hipócrita, sempre achei, estava vendo que todo esse movimento da publicidade para propósitos, para melhorar o ser humano, melhorar o planeta, ele era um discurso, mas ele não era um fato, ele não era baseado, não tinha um lastro nos atos das empresas, tá? Eu achava que era muito bonito falar disso, mas eu não via as empresas fazendo isso. E publicidade sem o lastro da ação, ela é vazia, ela não serve para nada. E eu tenho visto isso acontecer com muita frequência, não no Brasil, acho que no mundo inteiro, tá? É um discurso muito bonitinho de propósitos e tudo, as batatinhas fritas querendo salvar o planeta, é muito bacana isso, muito bonito, e os estudantes de publicidade, todos querendo transformar o mundo, a gente vai estudar publicidade para transformar o mundo. Cara, você está estudando publicidade para vender um produto. Se você quer transformar o mundo, vai estudar ciências políticas, vai estudar ecologia, vai fazer outra coisa. Publicidade é para vender um produto. Você pode fazer isso com muita ética. Você pode fazer isso para produtos e empresas que falam e fazem aquilo que elas prometem, tá? Aí sim, você está mudando o mundo. Você está ajudando essas empresas que realmente querem mudar alguma coisa a falar melhor, falar mais alto sobre as suas ações reais, tá? Mas hoje em dia eu tenho visto muito discurso vazio. E no momento onde as empresas estão em uma situação como a nossa, não adianta ir na televisão falar: tá tudo bem, vamos lá, eu estou com você nesse momento difícil. Então eu vejo os bancos falando de estamos com você, mas aí aumentam a taxa do cheque especial no momento que a crise acontece. No momento que a doença acontece, vai lá e aumenta a taxa do juro especial, e na televisão tem um discurso maravilhoso, lindo, bonito, simpático, e fazem caridade, estão doando coisas. Não tem que doar, tem que baixar os juros, tem que ajudar o cara, tem que dar uma linha de crédito para quem está precisando, ir para cada um dos seus clientes, das suas empresas, os bons pagadores, e ajudar os caras a passar por essa fase, financiando a folha de pagamento, fazendo. É isso que tem que ser feito. E os publicitários têm que falar sobre isso, pelas ações reais, e menos discursos bonitinhos. Eu fazia uma palestra 5, 6 anos atrás, onde eu tinha um chart que era bem crítico sobre isso. Eu perguntava assim: se todas as empresas do mundo querem salvar o planeta, quem é o filho da puta que está destruindo, né? Então, e as pessoas riam um pouquinho, mas viam realmente que todo o discurso publicitário hoje das empresas é a favor do bem, tá? Então façam bem, faz o bem e depois anuncia que fizeram. Você acha que isso pode ser um reflexo do mercado que a gente vê nos dias de hoje, assim, dessa relação, eu diria, desgastada mesmo entre clientes e agências, né? Uma perda de poder das agências, de conduzir esses clientes, muitas concorrências, muitas danças das cadeiras, uma hora a marca está num lugar, outra hora ela está em outro. Você acha que tudo isso pode ser reflexo desse mercado que existe? Isso aconteceu, é um processo que vem acontecendo aos poucos, esse desgaste da importância de uma agência de publicidade na vida de um cliente, na vida da sociedade. Isso tem muito a ver
com a fragmentação da mídia, porque quando você fragmenta a mídia e ela começa a ter vários pequenos focos de interesse, as pessoas não estão mais todas voltadas no mesmo ambiente, assistindo as mesmas coisas. E a fragmentação da mídia, a fragmentação da comunicação, fez com que as agências perdessem o principal, ou seja, você tem uma grande ideia que permeie todos os meios, permeie todos os canais. Essa grande ideia que representa o espírito da marca, ou seja, a marca, e o publicitário vai lá e traduz essa marca numa ideia, num raciocínio, numa comunicação que pode ser usada em qualquer lugar. Então as agências foram aos poucos perdendo essa predominância, foram perdendo essa importância dentro do cliente, e o cliente começou a trocar de agência como troca de camisa, e virou uma commodity. Então as agências se transformaram de certa maneira em uma commodity. Quando você se transforma em uma commodity e você fica dependendo do cliente, você não tem mais a autonomia, você não tem mais a independência, você não tem mais a coragem de chegar para o cliente e falar assim, o que você está falando é uma besteira, é ruim, por isso. Você prova para ele que se você fizer isso, você vai estar errado, você tem que fazer por aqui. E o cliente confiando no seu publicitário, na sua agência, no seu grupo de pessoas que ele atende, se ele tem uma relação de honestidade e tudo, eles trabalham juntos, vão trabalhando juntos. Mas se o cliente está toda hora mudando de ideia, vamos fazer agora, vamos testar agora um pouquinho aqui, vamos fazer não sei o quê, as agências ficam dependentes disso aí e ficam à mercê do cliente todo poderoso. Então fazem aquilo que o cliente pede. Isso, quando isso acontece, transforma o trabalho do publicitário em uma commodity. E a commodity vale pouco, tem um preço muito baixo. E aí é um círculo vicioso onde tudo que o publicitário entrega, a agência entrega, é considerado não indispensável, não fundamental, uma commodity, então amanhã eu vou fazer com outro. E assim vai mudando, vai ficando mais fraco, mais frágil o nosso mercado. E o que você vê hoje de comunicação, raramente você vê alguma coisa e fala assim, uau, isso realmente mudou a imagem dessa marca. É mais do mesmo. Pois é, né? Publicidade não é commodity, né? É a mesma coisa que você for escolher um advogado. Se você não tiver uma relação de confiança com ele, né? Se ele te falar uma coisa, você fala, não gostei, vou para outro. Não dá, né? Você acha que existe uma chance dessa confiança e desse respeito entre clientes e agências voltar, melhorar, isso ser resgatado de alguma maneira? Eu acho que assim que uma agência conseguir furar esse processo estranho que está acontecendo, você citou muito bem advogado. Você tem um advogado, você não fica, vou nesse advogado aqui, ele deu um parecer que eu não gostei. Não gostei, vou em outro aqui que deu um parecer melhor. O que vai acontecer com os advogados? Vão começar a fazer pareceres que agradem ao cliente. A publicidade é a mesma coisa, vai começar a fazer campanhas, você está fazendo uma concorrência, eu vou fazer uma concorrência não para mudar a vida dessa marca, eu vou fazer uma concorrência para agradar o cara que vai aprovar e que vai me chamar para ser cliente da agência dele. Então, esses processos de concorrência são exatamente assim. Você vai fazer aquilo que o cara vai comprar bem para poder vender bem para o board da companhia e para o CEO. Aí fica todo mundo feliz, coloca uma campanha no ar que e daqui a 6 meses, um ano e meio, tem um novo processo de concorrência, tá? Não acho que isso é possível de mudar tão fácil, não. A gente, na época, na UMAP, a gente não fazia concorrência. E eu falava para os clientes que queriam trabalhar conosco, justamente isso. Vem cá, você quer trabalhar com a gente? Confia, olha o que a gente já fez. Olha o trabalho que a gente já fez. A gente já pode apresentar para você, fazer várias reuniões, apresentar algumas coisas de pensamento, raciocínio, mas jamais vou dar de graça para você a única coisa que a gente tem para vender, que é uma frase maravilhosa da Fernanda Montenegro quando pediam para ela ingressos para as peças dela, de graça. Então, esse tipo de postura nos permitiu ter uma autoridade com os nossos clientes de confiança, uma relação de confiança. Eu tentava sentar ali, por mais que nós fôssemos muito menores do que as grandes marcas com quem a gente trabalhava, com o Volkswagen, a gente tinha uma possibilidade de diálogo porque tinha uma confiança, uma relação de honestidade ali. Eu não estava ali para puxar o saco do cliente, não estava ali para fazer aquilo que ele queria, eu estava ali para tentar vender para ele uma coisa que talvez ele nem quisesse, né? Mas que fosse importante para aquela marca, para aquele momento. E se eu conseguisse convencê-lo, a gente produzia. Isso aconteceu várias vezes. E hoje eu acho muito difícil que isso aconteça. Estou vendo as agências muito frágeis,
correndo atrás de jobs por job, muitas empresas fazendo concorrência por job. Então você fica lá, será que hoje é meu? É que nem o cara que trabalha na crise de 29, ia na beira da fábrica ver se tinha algum trabalhinho naquele dia ali para ele. Aí ele ficava na porta da fábrica. Né? Aí eu vinha, hoje tem 5 vagas aqui. Aí ele pegava 5 e entrava, ufa, hoje eu consegui. Esse cara não está lutando por direitos trabalhistas, ele não está lutando para melhorar, ele está querendo salvar o dele. E as agências hoje estão querendo salvar a delas. Em relação à diversidade, Marcelo, porque muito se fala em diversidade, mas principalmente nas agências de publicidade, pouco se vê na prática isso dentro, naquele local de trabalho, né? A gente quase não vê negros, enfim, mulheres em cargo de liderança, é raro ainda. Você vê um futuro mais otimista em relação a isso, com um crescimento maior e real da diversidade dentro do ambiente de trabalho das agências? Olha, eu vou ser absolutamente sincero com você. No passado era muito, mas muito pior. Eu acho que quando eu comecei em propaganda não tinha negro na propaganda. Não tinha. E a gente colocava numa relação de casting um negro e eles delicadamente eram colocados de fora pelos clientes, pela reunião e tudo, pelas circunstâncias. Né? Eles saíram. Eu acho que houve no passado já uma força, um movimento muito forte para recolocar o negro na propaganda e a gente fez várias campanhas com negros na propaganda. Muitas vezes você vê que eles estão ali em papel de representatividade, estão representando ali a diversidade que aquela empresa quer passar. Mas já era um passo, tá? Eu lembro, a gente fez campanhas de gay com o Boticário, fortíssima, e teve uma reação absurda nas mídias sociais do conservadorismo brasileiro. É lógico, mas eu acho que essas reações elas têm que ser enfrentadas e as marcas têm que enfrentar isso e algumas marcas já fizeram isso e já enfrentaram isso com algum valor. Eu acho que o Brasil precisa de novo se conectar com o Brasil. Então, se você fizer campanhas mais brasileiras e se você for honesto com essas campanhas, a diversidade vai aparecer imediatamente. A gente nunca pode esquecer que as mídias sociais deram voz também a um conservadorismo brutal que existe no interior do Brasil que os grandes centros não enxergavam. A Vila Madalena, o Baixo Gávea, Ipanema, não enxergava o conservadorismo no interior. Né? Tanto não enxergava que hoje, na frente de um Bolsonaro, desses movimentos sociais, eles ficam chocados que existe tanta conservadorismo, para ser uma palavra mais politicamente correta, no Brasil. E isso a gente começou a perceber lá atrás. Eu lembro de ter feito uma campanha para Havaianas, onde uma velhinha falava para a filha que... não estou falando de sexo, não estou falando de casamento, estou falando de sexo. Aquilo ali gerou uma reação violenta de várias pessoas no interior do Brasil querendo boicotar Havaianas. E aquilo lhe chamou a atenção da gente, falando, opa, isso estou falando de 6 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Então, eu acho que é uma luta e, de novo, cabe às empresas, aos departamentos de marketing serem mais modernos, mais conscientes e reproduzir melhor a população e o país onde eles estão inseridos. Pois é, enfim, com tudo isso que você está dizendo, eu me pergunto aqui, será então que foi a tecnologia que trouxe pra gente essas pessoas que até então a gente não sabia que elas eram tão conservadoras assim, né? A gente não sabia da opinião delas tão clara sobre algumas coisas. Você acha que a tecnologia impulsionou essa polarização que a gente vê hoje? Eu acho que, se a gente parar para pensar, tá errado também a gente imaginar que a gente vive num mundo onde só um lado da população tem a voz. Então, no caso específico, a gente estava acostumado com um mundo onde a mídia era jornal, revista, televisão. E quem fazia a mídia, jornal, revista, televisão, normalmente tinha uma certa... não ideologia, tá? Não vou colocar ideologia aqui não, mas eram mais liberais, eram pessoas mais abertas para um monte de coisas novas que estão acontecendo no mundo, em costumes, sexualidade, economia, o que fosse. Estavam mais ligadas, estavam mais antenadas. E aquela mídia, e aquelas pessoas que controlavam aquela mídia, de certa maneira, impunham uma visão de mundo que eu concordo, tá? Que eu concordo, eu sou muito mais liberal do que a grande maioria, tá? Então, aquilo ali era de certa maneira, artificial, porque quando as mídias sociais
apareceram, elas deram voz. Eu não acho que elas inflamaram, não. Elas deram voz a uma maioria silenciosa que consumia aquele tipo de informação quieta e que não reclamava e que não tinha um canal de reclamação. E as mídias sociais começaram a dar a grande maioria, a minoria silenciosa brasileira, a minoria silenciosa do mundo, voz para questionar um monte de valores. E eu acho que a gente vai ter que aprender a viver num mundo de antagonismo, um mundo onde a unanimidade nunca vai ser alcançada, que as marcas nunca vão alcançar uma unanimidade, buscar o seu grupo de controle, os seus consumidores que você considera que são fundamentais para a manutenção daquela imagem, da imagem da marca, daquela companhia, e tratar muito bem deles. E esquecer o resto. Se o resto está contra você, não importa, eles não vão comprar teu produto, eles já não iriam comprar aquele seu produto. Então não importa tanto. Então tem uma hora que você tem que ser meio cavalo de charrete, colocar aquilo onde você quer ir e esquecer o resto. Vai e não ouça tanto. Então, a gente vai ter que aprender a viver num mundo de antagonismo, onde o que você coloca na rua como comunicação vai ser depredado por uma parcela. Você tem que ter só certeza que aquilo que você falar vai ser relevante para aqueles caras, para aquelas pessoas com que você realmente precisa. Se você está sendo relevante ali, charrete, põe a viseira e vai embora. Ai, Marcelo, foi muito bom falar com você depois de tanto tempo, né? Cara, foi incrível, super bate-papo e a gente sai sempre novo de uma conversa dessa, né? Com certeza. Muito obrigada, viu? Muito legal, fico feliz. Depois de tanto tempo falar contigo foi um prazer enorme, foi muito legal. Prazer enorme, um beijo. Diretamente do Brasil pro Hawaii, para toda a sua família e tudo de bom para vocês, fiquem bem. E para vocês também, segure, fiquem em casa, fiquem tranquilos, fiquem em paz e saúde para todo mundo. É isso aí, saúde! Um beijo! Um beijo, tchau! Hope you're not lonely without me.